É, a minha mãe, quando ela descobriu a doença dela, a gente não tinha um relacionamento tão bom, né? Ela não tinha esse relacionamento tão bom nem comigo, nem com as meninas. E as meninas e eu, a gente até um pouco mais fechada por esse motivo, né? Foi o jeito que a gente foi criada. Quando a minha mãe descobriu o diagnóstico dela, eu não acreditava. Também foi o primeiro contato. Eu nunca tinha vivenciado alguém com câncer. Nunca tinha ouvido falar de alguém próximo a mim que tinha tido um câncer. E o câncer é isso, né? A primeira coisa que quando você fala, tá com câncer, você fala, vai morrer. E era exatamente isso que a gente pensava. Teve nesse decorrer do processo de quimioterapia. Mas ao mesmo tempo ela sempre estava muito forte. A minha mãe foi a mulher mais forte que eu já conheci na minha vida, né? Ela era muito forte mesmo. Eu não fazia ideia como que era, né? E eu me lembro que ela fazia quimioterapia num dia, no mesmo dia ela estava em algum lugar, fazendo algum outro tipo de coisa. E eu ficava, que loucura é essa, né? E ela contava, tem umas pessoas que têm que tomar quimioterapia deitada, e ela sempre ali, muito forte. No primeiro câncer que ela teve, de mama, ela tirou a mama, todo aquele negócio. Só que a minha mãe, ela literalmente quis curtir, acho que ela achou que ela ia morrer, não sei exatamente, ela quis curtir a vida dela. Então ela nos privou muito de estar próxima a ela. Ela começou a viajar muito, ela começou a sair muito e a gente não teve muito contato. A gente mudou para a casa dos meus avós, né? Ficamos lá e minha mãe aparecia de vez em quando. Foi esse, na verdade, o processo que teve. Então a gente não vivenciou muito, nenhum de nós. Quando eu me casei, minha mãe estava bem, né? Graças a Deus. Ela estava já com cabelo de novo e tal, e foi tudo, e eu achei que ela tinha sido curada. Logo depois que eu me casei, se eu não me engano, eu acho que uns 7 meses depois, a doença da minha mãe voltou. Aí foi um baque. A minha mãe já estava com outro pensamento, ela já estava indo na igreja, ela já tinha novamente, né, buscado os caminhos do Senhor. Então ela quis ficar mais próxima da nós. E eu comecei a acompanhar minha mãe em todo esse processo de câncer. Então eu trabalhava, eu saía todo o trabalho para ir com ela na quimioterapia. E é isso que foi me deixando com muitos traumas, porque eu vivenciei todo o processo dentro de um hospital. Então eu via, por exemplo, minha mãe tentarem achar a veia dela e ninguém achava, e ela chorava, e eu ali, vendo tudo isso. E foi eu não sei nem como que eu aguentei estar ali com ela. Mas eu vivenciei todo esse processo, vivenciei várias coisas dela. Minha mãe, muito rápido, logo depois que ela descobriu o câncer, muito rápido ela começou a ficar muito mal. A mesma Jéssica que era do primeiro câncer, no segundo era outra. E a minha mãe sempre teve um chamado muito grande, né? Eu até falo que, na verdade, o legado que eu carrego é dela, não é meu. Em todos os lugares que minha mãe ia, as pessoas elas eram impactadas de alguma forma pela vida da minha mãe. Minha mãe estando na igreja ou não estando. Em todos os lugares mesmo que ela estivesse. A minha sogra, ela sempre foi uma pessoa muito importante na minha vida. A minha sogra é muito doido viver tudo isso que eu estou vivendo agora e ver tudo isso que está acontecendo. A minha sogra foi a única pessoa que acreditou em tudo isso que a gente está fazendo agora. Mas foi a única pessoa na Terra que nunca visualizou isso, nunca viu acontecendo. Na verdade, ela viu dentro dela. Ela foi a primeira pessoa a ver, mas ela não presenciou esse momento. Ela foi a primeira pessoa a me chamar de pastor. Quando as pessoas iam orar na casa dela, né, para a cura dela e todas as coisas, ela falava assim, o meu genro é pastor. E eu não era pastor. Mas ela acreditava. A Bruna falava assim, não, para de falar essas coisas, para de ficar pensando nessas coisas. Mas a minha sogra sempre incentivou, ela sempre acreditou que eu era pastor. E eu me lembro que eu estava de férias no dia que ela estava doente, e no último mês dela, foi o meu mês de férias, e eu fiquei lá na casa dela com ela, eu ficava conversando, e eu me lembro dela falar assim, Pablo, a minha parede ouviu coisas aqui que daria um livro, daria uma história, daria um filme. O meu tempo de oração com Deus, e eu lembro que ela falava isso e ela ria, ela se alegrava. Então ela sempre foi um exemplo de fé muito grande. Ela sempre me ensinou muito sobre fé, sobre acreditar, sobre confiar. Ela sempre me dizia, no final tudo vai dar certo. Então eu vejo que hoje tudo que eu vivo, tudo que acontece na casa do Pai, eu tenho essa frase comigo, vai dar certo, no final vai dar certo. Porque se não está dando certo é porque não chegou ao final, então eu preciso confiar, eu preciso descansar. Eu aprendi muito sobre fé com ela, porque ela teve fé em mim. Ela acreditou em coisas que ninguém acreditava. E a minha sogra nunca me viu pregando. Ela nunca ouviu uma pregação minha. Ela nunca me viu abrindo um culto. Ela nunca viu uma foto minha com o microfone na mão. Mas ela já tinha visto isso dentro dela. Ela já tinha visualizado isso. Ela projetou isso em mim. Ela acreditou. Então a morte dela, eu me lembro que quando aconteceu, eu ajoelhei nos pés dela, eu chorei muito, eu gritava, Senhor, por favor, ressuscita minha sogra, ressuscita ela, ressuscita ela.
E eu lembro de sair do quarto dela, entrar no quarto das meninas e começar a falar para as meninas, vem para cá. Elas vieram as 3, deitaram no meu colo, eu abracei elas, comecei a chorar com elas, falei assim, a gente vai vencer. A gente é uma família, a gente está junto, a gente não vai se afastar, a gente vai estar junto para sempre. E às vezes eu fico pensando, como seria a minha vida se ela estivesse aqui hoje? Como que ela ia ver? Será que ela ia ter orgulho? Será que ela ia se alegrar? Será que se ela estivesse nesse documentário, o que será que ela ia falar? Né? E isso mexeu muito comigo, mexe muito comigo. É uma pessoa que acreditou em mim quando ninguém acreditou. Ninguém. E eu tinha certeza, eu tinha convicção muito no meu coração que minha mãe seria curada. Eu lembro que na época que ela estava doente, iam vários pastores na minha casa para orar por ela, várias pessoas. E todos eles oravam por cura, porque ela tinha um chamado, não sei o quê. E realmente ela tinha um chamado muito grande. E uma vez, uma pessoa só, que um dia meio que falou, eu lembro até hoje, foi muito forte, começou a chorar orando para ela. E chorava e falava para ela assim, Jéssica, o Senhor me mostra uma coisa que você tem, que nem eu sei se eu tenho, que é a salvação. E essa pessoa chorava muito, falava assim, o Senhor me mostra que você tem a salvação. Mas em todo o roteiro ali, a mulher queria dizer, o Senhor te deu a salvação, mas Ele vai te recolher. E quando essa mulher foi embora, a minha mãe falou assim, o que você achou? Eu falei, ai mãe, que ela falou que você vai morrer, mas ela tá doida, nada a ver, tipo, né? E realmente era o Senhor falando ali que ia recolher ela. A minha mãe faleceu na minha frente, né? Ela faleceu na minha frente da Bruna, no colo da Bruna e com os pés em cima de mim. A gente estava em casa. E aí eu lembro que na hora que ela faleceu, a Bruna entrou em desespero e eu comecei a... Não estava processando o que estava acontecendo. E a gente saiu do quarto e eu falei, não, tem que ligar pro SAMU, tem que ligar para emergência. E aí uma das amigas da minha mãe estava em casa e ela apareceu na porta e ela falou, Bia, não adianta mais ligar, não tem mais o que fazer. E aí, nesse momento, o Pablo chorava muito, eu comecei a consolar ele, a gente começou, né, ali. E foi um momento que eu falei pra ele, eu só pensava nas meninas. E aí eu falei pra ele assim, amor, elas vão pra casa com a gente. E eu lembro que em nenhum momento ele citou, em nenhum momento ele falou o quê? Eu, tipo, loucura? No mesmo momento ele falou assim, tá bom, elas vão. E foi assim que foi acontecendo. No mesmo dia elas já foram pra minha casa, as meninas, né? Foi, como eu falei, foi uma perda que eu nunca imaginava. Naquele momento, eu idealizei uma família perfeita. Eu idealizei essa família perfeita. Eu falei assim, agora eu vou ter o que eu nunca tive. Eu vou ter uma família. Eu não vou errar onde meu pai errou comigo, eu não vou errar onde as pessoas erraram comigo. Agora eu vou ter a minha família, eu vou fazer e vai ser perfeito. E a gente vai sentar na mesa para comer, a gente vai ter tempo de oração, a gente vai ter tempo de palavra. Eu vou ler a Bíblia para minhas filhas, eu vou orar com a minha esposa, a gente vai ter um tempo de família, a gente vai viver tudo que a gente aprendeu na igreja. Mas deu tudo errado, foi tudo ao contrário. Por quê? Porque eram comportamentos totalmente diferentes, personalidades diferentes. A Beatriz, ela já chegou com 14 anos de idade em casa, então eu me lembro de falar, Beatriz, tem que escovar os dentes. Ela falou assim, eu não escovava na minha casa, eu não vou escovar aqui, você não manda em mim. E aquilo começou a desmoronar aquilo que eu acreditava que ia ser a família perfeita. E aí eu comecei a ver ações minhas que eram as mesmas ações do meu pai comigo. Então vai pro seu quarto, eu vou tirar seu celular, você vai estar de castigo. E eu comecei a reproduzir aquilo que me feria. E eu me revoltava com isso, eu questionava Deus, eu brigava com Deus, Deus, por quê? Não foi isso que eu idealizei. E aí, de repente, eu via comportamentos da Bianca de desobediência, comportamento da Brenda de desobediência, e eu já me via querendo, não, porque tem que bater. E isso começou a me consumir, porque começou a destruir o meu sonho de que quando eu tivesse uma família, ia dar tudo certo. Eu me lembro de sair de madrugada e chorar e gritar com Deus e questionar por que o Senhor me abandonou, por que o Senhor me deixou, a gente está passando fome, a gente está passando necessidade. A gente não tem comida em casa. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei em casa e a minha esposa, ela sempre foi uma mulher muito sábia. E eu me lembro que eu cheguei em casa e tinha um pedaço de bife na mesa, e arroz, feijão, bife e tal. E só eu estava jantando, ninguém estava jantando em casa. Eu falei, mas amor, você não vai comer? Ela falou assim, não, a gente já comeu já. E eu comi tranquilamente, mas depois de muito tempo eu soube que ela comia arroz, feijão, às vezes não comia uma mistura, ou comia salsicha, ou comia algo um pouco mais inferior para me deixar com a carne. Porque ela sabia que se eu soubesse que não tinha condições dentro de casa, eu ia ficar mal. Então, muitas vezes ela ficava sem comer ou comia o que tinha para dar o melhor para eu comer, para eu não pensar nos problemas que a gente estava vivendo. Então, essas coisas me marcou muito. E essas cenas de pessoas na empresa,
ao saberem do que estava acontecendo, de repente chegavam e colocavam dinheiro na nossa mesa, na minha mesa, e falavam assim, isso aqui é para abençoar a sua vida. Pessoas que não iam na igreja, pessoas que não conheciam o Senhor. E ali eu comecei a ver a mão de Deus, ali eu comecei a entender um propósito de Deus na nossa vida. Ao mesmo tempo que para mim foi desesperador, também foi Deus me mostrando, eu estou cuidando de vocês. E a minha gravidez, né, do meu primeiro bebê, ela veio como se fosse, assim, de Deus. Não era uma coisa que a gente não planejava, não estava sendo planejado isso. Veio como se fosse um cuidado de Deus para falar assim, opa, peraí, vocês estão indo por um caminho que não é o que eu tenho para vocês. Foi um momento muito especial, né? Eu senti muito medo, lógico, né, na primeira gravidez, eu só pensava na minha mãe, né, porque eu pensava muito que uma hora isso ia acontecer e eu ia me sentir sozinha realmente. Só que também de muito medo com tudo que estava acontecendo, igreja nova, tudo, né. E quando a gente teve, né, o aborto em si, quando eu descobri que o bebê, né, não estava mais ali, meu mundo desmoronou. Tipo, pra mim foi a pior dor que eu já senti, foi a parte mesmo do aborto que eu tive. Foi, assim, muito dolorido. Esse dia foi difícil para mim. Esse dia acho que foi um dos dias mais difíceis. A gente já tinha saído da nossa antiga igreja, então a gente não tinha muita gente para poder contar. E eu me lembro que eu fui atrás de uma pastora amiga, e eu lembro que eu cheguei, peguei o carro, falei, pastor, onde você tá? Ela falou assim, eu tô em casa. Eu falei assim, me manda sua localização que eu tô indo aí. Ela não sabia o que era. Eu me lembro que eu sentei no sofá da casa dela e ali foi a primeira vez que eu chorei pela perda do neném. E eu falei para ela, pastora, eu não sei o que eu faço. E ela não sabia o que dizer também, ela começou a me incentivar a crer, confiar, pediu para eu fazer o teste de novo, que Deus poderia restaurar tudo. E eu fui, a gente foi atrás de fazer teste, pagamos um novo teste. Eu me lembro de parar um dia na esquina do hospital e falar, Deus, o que o Senhor me pedir agora, exatamente agora, eu faço qualquer coisa. Mas ressuscita meu filho, faz meu filho voltar. Eu tinha muita expectativa que aquela gestação seria a cura da minha alma para tudo que eu já vivi. Então, assim, foi uma coisa muito traumatizante e que eu fiquei muito, muito, muito mal. As pessoas não sabiam ainda, né, da minha gravidez, então foi um pouco mais fácil porque eu não precisei contar muito para ninguém naquele momento. Mas foi muito torturante, foi muito difícil. Tive que me apegar muito em Deus. Mas questionando, assim, Jesus, como se eu tivesse, né, o que eu fiz, né? O que aconteceu? Porque eu já tinha sofrido outras perdas, né? Então eu já tinha perdido meu pai, já tinha perdido a minha mãe e agora eu tinha perdido um bebê. Então foi muito difícil. Nós recebemos uma palavra que nós íamos viajar, né? Eu e o Pablo. O sonho da minha vida, né, é viajar o mundo. E a gente foi, né, para outro país. Recebemos essa palavra, né? Acreditamos. A gente tem muitos testemunhos de fé, de coisas que Deus já fez incrivelmente na nossa vida, e essa viagem foi uma delas. Eu tinha perdido o bebê fazia poucos meses, né? Eu perdi em maio, isso daí foi em novembro, a gente foi viajar do mesmo ano. E aí, pela minha felicidade, né, e a do Pablo, e também surpresa, porque eu entrei em desespero, né? Quando eu voltei de viagem, eu fiz um teste de gravidez uns dias depois e deu positivo que eu estava grávida do Davi. E eu fiquei desesperada. Eu lembro que no primeiro bebê eu fiz todo aquele negócio que mulher faz, né, pro Pablo e tal. No do Davi eu simplesmente fiz o teste dentro do banheiro, coloquei numa saboneteira e saí do banheiro entregando a saboneteira para ele. O que é isso? Abriu e eu chorava. Eu falava, amor, eu tô grávida, tipo, de desespero. O Davi, a gente recebeu muita palavra dele que ele seria uma cura nas nossas vidas, sabe? E o Davi foi, eu não me lembro quanto tempo ele estava de vida, acho que eram uns 18 dias, eu acho, de vida do Davi. E eu me lembro que ele só dormia cantando para ele, né? E eu peguei ele no colo, comecei a balançar ele e comecei a cantar. E eu lembro que eu comecei a cantar para o Davi nessa noite, era mais ou menos umas 11 horas da noite, comecei a cantar, só que na hora que eu comecei a cantar, eu senti muito a presença do Espírito Santo me envolvendo e eu olhava para o Davi no meu colo e eu comecei a chorar, mas eu chorava demais. Eu chorava, tipo assim, tudo. Eu chorava de urrar mesmo, sabe? Eu gritava dentro de casa. E a Bruna, as meninas não tinham coragem de ir lá na cozinha falar comigo porque eu ia acordar o apartamento inteiro. Só que eu não conseguia controlar. E ali foi onde Deus começou a me curar. O Davi, ele veio para trazer cura para nós, cura para o Pablo, né? O Pablo teve muito problema de paternidade, o Davi veio para curar ele nisso. Eu sempre sonhei em ter o primeiro bebê que fosse gerado de mim, né? Eu sempre sonhei em ter menino. A minha mãe sempre quis um neto homem. Então eu cresci ouvindo minha mãe falando, Aura, quando você tiver um filho vai ser um menino, vai ser um menino.
Quando eu descobri no chá revelação que a gente teve, que era um menino, era tudo assim, foi um momento muito gostoso da nossa vida. E até quando o Davi nasceu, foi cruel, parto normal, mas mesmo ele, né, quase me matando de tanta dor, eu lembro que na hora que ele nasceu, na hora que eu peguei ele assim no colo, eu vi a minha mãe. O Davi era igualzinho a minha mãe, igualzinho. Ele é até muito parecido com ela em muitas coisas. Ele parece muito pai, mas em algumas coisas, assim, nessa parte de cima, ele é muito igual a minha mãe. E era só isso que eu conseguia olhar. Eu falei, meu Deus, pari minha mãe, tipo, igualzinha a minha mãe. Ia ser o amor da vida dela, eu sei disso. Então o Davi, ele veio para isso, para trazer todo esse amor, toda essa coisa maravilhosa que ele é. Deus começou a me curar como pai, Deus começou a me curar como filho, Deus começou a me curar como homem. Eu era uma pessoa muito dependente emocional das pessoas, eu era uma pessoa que eu precisava de aprovação de amigos, que eu via foto das pessoas num churrasco, eu falava, poxa, mas ninguém me chamou, ninguém gosta de mim, e eu desligava o celular e ficava mal. O Davi me curou de tudo, o Davi me curou de todas essas feridas, o Davi me ensinou a ser pai, o Davi, ele transformou a minha vida, tipo, por completo, onde eu sempre vivia atrás de uma aprovação, né? Eu vivia atrás da aprovação do meu pai, eu não tive a aprovação do meu pai. Eu vivia atrás da aprovação do Juninho, o Juninho morreu. Eu vivia atrás da aprovação dos meus pastores, eu fiz uma transferência paterna para eles e os meus pastores simplesmente me tinham agora como pessoa que era uma pessoa que ninguém deveria andar comigo. E aí de repente eu vejo o Davi, e ali eu senti que eu não precisava mais transferir nada para ninguém, que agora eu estava curado e eu não precisava mais dessa paternidade. Agora eu tenho um filho e eu sou o pai desse filho. E o Davi, ele foi, como eu falei, o presente, assim, maravilhoso pra gente. Eu achava que estava tudo bem, tudo tranquilo, a gente já tinha passado por muitas lutas, né? Mas eu achava que tinha acabado, eu acho, as lutas. Eu já tinha sofrido até um aborto, então eu pensei assim, bom, agora, às vezes eu brincava com o pai, falava, amor, se cuidem, porque eu já perdi um pai, uma mãe, um filho, próximo é o marido, e brincava, dava risada, né? E com um mês que o Davi tinha nascido, eu senti um caroço no meu pescoço, com um mês. E quando eu senti aquele caroço, do nada eu pus a mão e senti aquele caroço, ele já estava grandinho até, não sei como eu não tinha sentido antes, talvez porque eu estava um pouquinho mais gordinha em cada gestação. Eu fiquei muito preocupada. Quando deu 45 dias, eu fui na consulta com a gente tem, né, de 45 dias, com o nosso ginecologista, e eu falei pro ginecologista, mostrei, e ele falou pra mim assim, não, fica tranquilo, deve ser uma íngua, logo vai sumir. Mas alguma coisa me dizia que não era uma íngua. E eu fiquei muito preocupada, mas na minha casa eles têm um pequeno problema, que eles têm sempre muita fé, principalmente meu marido. Ele nunca pensa o negativo, ele sempre pensa o positivo, então eu às vezes fico até nervosa assim com ele, sabe? E ele, não amor, isso é uma íngua, não sei o quê, e eu sentindo dentro de mim, isso não é uma íngua. E foram dias muito difíceis, sozinhas, até eu realmente fazer o exame. E quando chegou para fazer o exame, o meu médico me passou uma ultrassom normal. E o médico da ultrassom falou assim para mim assim, olha, não tem cara de ser coisa boa não. E aí eu entrei em desespero.